Será que viemos a esse mundo só para pagar boletos, construir patrimônio, família, se divertir e viajar, transar? Será que a vida é só isso? Estamos hoje em um mundo altamente conectado, né? Então, mundo hiperconectado. E há uma sensação já predominante de que, apesar disso, há um aumento da solidão. Você acredita que esse fenômeno esteja acontecendo? A influência genética que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, é tão condicionante assim em relação ao nosso comportamento e à nossa vida? Nesse episódio do Longevidade Cast, que está no Instagram, YouTube e também no Spotify, nós vamos trazer 3 assuntos muito interessantes. Quais são esses 3 assuntos? Pois é, nós vamos tratar de sentido da vida, né, propósito da vida. Vamos tratar da questão da solidão no mundo hiperconectado e falar também da importância do fator genético em relação à longevidade, em relação a adoecimentos de uma maneira geral, né, Arnaldo? Perfeito. É isso. Desta vez estaremos só nós dois, porque esses temas vêm meio que... de certa forma, a gente vem tratando deles ao longo do tempo, né? Mas resolvemos fazer um recorte específico, porque são temas que têm sido muito perguntados para nós, é um tema muito de momento, né? Bem atuais, muito importantes, são temas de base, talvez eu diria, e o que é legal, são temas atemporais, né? É isso aí. Né? Então vamos nessa. Imagine o último dia da sua vida. Imagine, você é uma pessoa imaginativa, coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você gostaria de ser? Aí, produto final de todo o teu trabalho, que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí? Você gostaria de ver o que como produto final? Ser humano honrado, íntegro, digno, de consciência limpa, sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram à sua volta, sabendo que acrescentou algum valor ao mundo, é isso que você gostaria de ser? Você já tem o seu sentido. O que mais seria o sentido? Verdade. Você já tem o teu sentido. Você tem que pensar, como a gente falou ainda há pouco, da construção, né, da planta do arquiteto. Tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta, coloca a tua consciência lá. E agora começa a caminhar para esse ponto. Não é complicado. E é, inclusive, muito parecido para toda a humanidade. Então, Arnaldo, a professora Lúcia Helena, né, trouxe aspectos muito importantes, reflexões aí que nos fazem mesmo, de fato, parar para pensar no sentido da vida, né? O que é que isso te ocorre? Quais são as suas sacadas aí? Na verdade, esse tema talvez tenha sido, junto com outros, porque estamos aqui, né? A questão do universo, a questão da morte, tem sido trazido já desde os filósofos antigos, né? Egito, Grécia, né? E essas são coisas que, de alguma maneira, a gente, em algum momento da vida, a gente se pergunta, né? Para que estamos aqui? Né? Não só o porquê, mas para que estamos aqui, né? Aí eu gosto de trazer um pouquinho do que na psicologia, especialmente a partir de Freud, né, que disse que o ser humano buscava basicamente a questão do prazer, né? E depois veio uma versão um pouco diferenciada, dizendo que na verdade a busca do ser humano era muito pelo poder. Até que o Viktor Frankl, que também lá da escola austríaca, ele trouxe o sentido da vida, que tem tudo a ver com essa, vamos dizer, fórmula ou essa visão da Lúcia Helena, que é o sentido, que é aquilo que do nosso âmago, né? Aquilo que mais a gente busca, né? E tem a ver talvez até com um pouco do que trouxe Maslow, né? Que foi um dos fundadores da psicologia transpessoal, que ele traz que as necessidades humanas vêm desde a parte fisiológica, segurança, realizações e tal, até a transcendência, espiritualidade, né? Então são coisas que, se você não tem a satisfação dessas primeiras etapas da pirâmide, você, de alguma forma, você fica pelo meio do caminho e não chega àquilo que talvez seja mais fundamental, que é o nosso anseio maior, né? Como o girassol que fica buscando a luz do sol, né? A gente também vai buscando algo maior, né? Buscando essa conexão com o todo, que tem a ver com o nosso sentido, né? O nosso propósito de vida, né? Porque, na verdade, se a gente
não faz essa conexão, é algo que nos falta, né? A vida fica meio sem sentido. E quantas vezes pessoas tão famosas, ricas e tal, Exato. chegam a um determinado momento da vida e começam simplesmente a entrar em depressão, né? Que dizem que até o mal do século XXI, né? No século XIX falava muito da histeria, né? Que era o mal que acometia especialmente as mulheres, né? E depois a esquizofrenia no século XX, os medos, né? Medo da guerra, medo da bomba, mas parece que no século XXI a depressão, essa falta de um propósito maior, né? Aí a vida fica muito vazia, né? Você não A acha? despeito da facilidade da aquisição dos bens materiais, das coisas, né? Então tá tudo mais acessível. Sem Mas dúvida. isso mostra que... Aí vem de fundo, né? Essa é muito boa, essa provocação é muito boa, né? No sentido da vida, porque mostra que, como você mencionou, pessoas que têm aparentemente tudo, às vezes, inclusive com fama, né? E daqui a pouco caem numa rapidez danada e estão sempre em busca, insatisfeitas e tal. Então, essa linha desse princípio, até que é filosófico, é filosofia de vida, né? No sentido de estar por um propósito, né? Dá essa sustentação, que para mim o que é o grande aprendizado disso tudo aí, ao longo disso que a gente tem estudado, é que, de fato, como a motivação real, né, para a pessoa, para viver, para levantar, para sair da cama, etc., para entrar em atividade, não vem de fora para dentro, né? Normalmente ela só é verdadeira quando ela é puxada de dentro para fora, né, na própria pessoa. Então acho que tem tudo a ver, né? Lógico. E ainda mais nesse mundo que dizem, né, e tem aquela visão do Zygmunt Bauman, né, da vida líquida, mundo líquido, né, em que as coisas são muito, vamos dizer, frágeis e elas são todas, vamos dizer assim, flexíveis, não tem mais nada sólido, né, o mundo líquido, né, e as relações superficiais, isso tudo vai gerando uma falta de conexão com o básico, né, da nossa essência. A gente meio que se afastou da natureza, as relações sociais hoje estão muito comprometidas pela aparência e não os valores de essência, né, tudo isso vai gerando essa falta de sentido, né, e essa falta de sentido precisa ser vista também como quase que um propósito maior, né? Porque, da mesma maneira como a gente fez essa provocação de que a gente não veio aqui só para pagar boletos e se divertir, né? E nos divertirmos, né? Mas a gente veio aqui, de fato, para algo maior, porque quantas pessoas, a partir dos 40, 50 anos, têm esse questionamento não atendido e aí começa a gerar a depressão, a solidão, né? Dizem que até no Oriente é muito comum que as pessoas, a partir de determinada idade, depois que construíram toda a sua fase inicial de família, patrimônio, eles se isolam um pouco para buscar essa conexão, né? Aí sim... Aí pode ter uma conexão maior com a essência e aí trazer talvez um legado, né, para quem fica, né? E até, Arnaldo, a gente vai amarrando as coisas e como nós estamos aqui nesse ambiente para um público, né, mais idoso, né, porque nós tratamos dessa questão do envelhecimento saudável, etc., e a gente vê que nunca é tarde, né? Para que a pessoa, na idade que tiver, no estágio que estiver, mas para quem já está aposentado, por exemplo, tal, e não se encontrou ainda, não encontrou, dedique esforço nesse sentido, porque vale muito a pena, né? Olha, lembrando que o fabuloso Viktor Frankl falou, né? Aquele médico e tal, e que era psicanalista, né? Que enfrentou aquela situação lá na... campo de concentração, aquela coisa do fabuloso livro Em Busca de Sentido. A conclusão a que se chega, ou seja, o resumo final é: quem vive por um sentido consegue aguentar quase qualquer coisa, né? Então, é por aí, né? Sem dúvida nenhuma. E eu podia até fazer uma ampliação do que a Lúcia Helena falou nesse vídeo que nós colocamos, que ela falou, se a gente tivesse no último dia da vida, eu amplio um pouquinho, se a gente tivesse, por exemplo, a notícia de um médico que a gente ia viver 1 ano, o que a gente faria nesse 1 ano? A gente ia só se divertir, a gente ia transferir patrimônio, a gente ia deixar um legado para os nossos filhos, o que a gente faria?
certamente a gente iria se lembrar do que o Sêneca falou sobre a brevidade da vida. Não é que a vida é curta, não. A vida tem um tempo que a gente merece. A vida, simplesmente, nós desperdiçamos ela com coisas que não são básicas, não são fundamentais. Isso. Então, nesse um ano, o que nós faríamos para deixar algo que desse significação para a nossa vida? Legado, sensação de realização e, claro, com as nossas limitações, já que nós somos imperfeitos. Não é isso, Eu Dado? até queria, até para ir concluindo essa abordagem aqui desse tópico, até lembrar, nós mencionamos em algum episódio passado, até quando falamos também de plenitude e tal, nós mencionamos assim, há uma observação fácil de se fazer, para mim isso é muito fácil, de ver aquelas pessoas que abraçaram causas, né, que tiveram uma causa efetiva, principalmente no sentido de ajudar mais pessoas, né, então de praticar o amor, esses atos de bondade. Normalmente as pessoas procuram ver, as pessoas que estão identificadas com isso, que abraçaram causas mais ou menos nessa linha, essas pessoas demonstram uma vida muito mais feliz, numa felicidade que a gente nota ser mais autêntica e, inclusive, em consequência, adoecem menos, têm mais disposição. Às vezes até doentes conseguem superar determinadas doenças, viver muito mais do que os médicos. E tem vários exemplos disso aqui, não precisaria citar. Mas assim, o mundo está cheio desses exemplos e eu acho que vale para reflexão, né? Nós estamos aqui fazendo reflexão. E uma reflexão final nesse tema, a gente poderia trazer talvez aquela visão que vem de Jung e talvez antes disso, quem não vive para servir, não serve para viver. Sim, isso já é excelente, estamos de acordo. O outro tema que a gente está querendo trazer para reflexão tem a ver com a nossa herança genética. E a pergunta, Dado, que eu gostaria de fazer para você, os fatores genéticos são tão importantes assim mesmo? Ou existem outros fatores que também condicionam a nossa vida? Pois é. E, Arnaldo, a gente está vendo, né? E com muito interesse, a gente está com muito interesse, vendo que não é bem assim. Então, até havia, em relação à questão genética, a força dos genes e tal, havia um certo mito e tem muita gente com medo até excessivo em relação a isso, a partir de determinados exames, a partir de determinados indicativos, né, de fatores genéticos, familiares, etc. Então, isso aqui é para a gente atualizar um pouco as pessoas que acompanham o Longevidade Cast com base no que a gente está lendo, com base no que a gente está ouvindo. Já lembrando que no episódio 10 já houve aqui uma abordagem boa, a doutora Priscila Proença trouxe, porque ela tem uma linha clínica, né, da medicina do estilo de vida, e essa questão do estilo de vida ela abordou muito isso. Aqui, o doutor Alexandre Rosenwald, que esteve aqui também, um episódio muito legal com a gente, né, esclareceu muita coisa sobre isso e tal. Então vamos aqui, atualizar, então eu estou até imaginando assim, quebrando um pouco o mito. Em primeiro lugar, uma pesquisa que ela está ficando bem popular, essa pesquisa, é uma pesquisa com 80 anos, um estudo que vem sendo realizado há 80 anos na Dinamarca, pegando gêmeos e fazendo análise da influência genética na longevidade. Então é uma pesquisa já de longo prazo e a conclusão dessa pesquisa, dos estudos, tem sido comentado, ecoado por aí pelo mundo, é que os fatores genéticos influenciam apenas 20%, ou seja, no máximo 20% do resultado em termos de longevidade. Nossa, então, 20% só. Pois é. Então, os outros 80 fatores são, de uma maneira geral, pelo estilo de vida, pela forma como a pessoa vive. Agora, claro, sem se desprezar que existe alguma influência também de fatores ambientais, né? Então, ou seja, aí o estilo de vida, questões emocionais e fatores ambientais. Beleza. Mas então, linhas gerais, 80% do estilo de vida. Então, essa pesquisa já, de certa forma, já dá um alívio para as pessoas não ficarem tão impressionadas com a questão genética. Mas, agora, recentemente, tem vindo estudos muito bons, muito ricos. Aí existe um biólogo norte-americano, Dr. Bruce Lipton.
ele trouxe aqui uma pesquisa também, e tem autor de livro e tal, está fazendo muito sucesso, mostrando a influência das crenças, dos pensamentos, da reação emocional das pessoas em relação a sua saúde de uma maneira geral. Porque aqui agora já não é mais questão, não estamos falando só de longevidade, falando de saúde. Adoecimento, mais adoecimento ou menos adoecimento, a influência do fator genético. Então eles mostram que o fator moderador disso aí, se contrapondo ao fator genético, é o fator estilo de vida. É a razão do estilo de vida, a mentalidade da pessoa, como ela pensa, no que ela acredita, etc. Nessa mesma linha, aí tem uma série de outros estudiosos hoje, e fazendo, aliás, até porque vocês, onde convive, né, quem acompanha a gente, está sabendo que a conexão, inclusive, de outros fatores na análise de doenças, de recuperação de doença, como questões de espiritualidade, questão da fé, né? Isso, pesquisas estão chegando assim em abundância, né, dos neurocientistas, os grandes pesquisadores estão trazendo isso com muita força, mostrando que isso é fator moderador também, fator que faz ponderação. Ou seja, a pessoa pode ter um fator genético indicativo, até pode ser comprovado por exame, né? Hoje existem fatores, exame para demência, exame para questões cardiológicas e tal, que são fatores marcadores genéticos. Mas esses outros fatores do estilo de vida, das crenças, dos pensamentos, da sua fé, etc., da capacidade de equilibrar as emoções. Então, esses fatores são tão moderadores que eles passam a ser mais prevalentes do que os fatores genéticos, né? Aqui tem um outro, eu queria mencionar um médico também que tem se destacado muito com as pesquisas, inclusive ele fazendo a conexão de fatores da espiritualidade com questões de saúde, né? O Dr. Décio Iandoli Júnior, ele tem muitas palestras já com ele aí, muitos vídeos e tal. Ele vem falando muito isso, ou seja, vem ganhando força essa questão que a gente vê que se situa no ambiente também, Arnaldo, você vai lembrar que já foi falado aqui a questão da genética e da epigenética, né? Então, isso está dentro desse grande contexto, né? Com algumas variáveis para mais, para menos, a depender do pesquisador, da linha que a ciência já comprova ou ainda está em estudo, mas de certa forma está dentro desse contexto da gente saber que estilo de vida, a forma como a pessoa vive, tem um peso fundamental. E não é por acaso, só para fechar essa explanação aqui da minha parte, só para fechar, lembrando que quando fizemos o episódio 10 aqui, com a doutora Priscila, a gente explorou um pouco essa questão da medicina do estilo de vida. O que é isso? Como é que surgiu? A medicina do estilo de vida surgiu lá em Harvard nos anos 80, né? A gente viu isso, veio lá da Universidade de Harvard. Isso ganhou corpo no mundo. Hoje os médicos tem um percentual muito grande de médicos adotando isso, porque já convencidos de que a forma como a pessoa vive é mais predominante do que simplesmente o fator genético, né? Muito interessante, né? O livro do Bruce Lipton é A Biologia da Crença, né? Biologia da Crença. É um livro que traz uma perspectiva inteiramente nova, né? Esse livro talvez tenha alguns anos já, mas já vem sendo, assim, com observações e com evidências bem, assim, fundamentadas de que há, sim, uma influência. Eu lembro até, Dátilo, de uma coisa que meu pai fazia, eu era desde pequenininho, ele simplesmente batia na mesa, assim, e falava, pensamento é coisa. Eu olhava aqui, pensamento é coisa, não fazia sentido para mim, mas realmente já se sabia há muito tempo de que, de fato, a força do pensamento, ela é fantástica, né? E a crença vem a partir do pensamento, né? As convicções. Pois é. Ficam para a nossa reflexão esses achados. Eu tô gostando muito, eu estou curtindo muito, porque eu acho que isso são coisas aqui, essa coisa da força do pensamento, você vai olhar, está no motor do desenvolvimento todo humano, que vem de escolas, vem de longe. Isso. Esse pensamento vem de longe. E o que eu estou achando legal é que a neurociência, esses cientistas todos aí das diversas linhas de pesquisa e tal, vem dando conformidade e dando
constatação, dando consistência a isso que a gente imaginava, que Com sabia, certeza. que até o pessoal da espiritualidade e tal já falava, né? Então, Talvez até retomando, né, a visão inicial do pai da medicina, Hipócrates, né, que ele falava que corpo e mente estavam tão ligados, e parece que a medicina durante aí Olha largo aí. tempo ficou Pois é. voltado só para o corpo, esquecendo um pouco a mente. E ele dizia que a gente tinha que cuidar não era da doença, e sim do doente, né? Ou seja, do ser humano, ele nem falava do doente, do ser humano. Quer dizer, então, nas origens da medicina já tinha essa visão que está sendo retomada agora, claro, com mais pesquisas, né, com mais fundamentação já tinha toque disso com científica, né? Pitágoras, Aristóteles, não sei o que, Pois tinha é. toque disso que vem de longe e tal. Agora o que eu estou curtindo é ver que isso tudo está tendo uma constatação e evidenciação cada vez maior, né? Então eu acho isso legal. Uhum. Cabe essa reflexão para cada um de nós, então, né? Em que medida que nosso pensamento está influenciando a nossa vida. A gente sabe disso, né? Agora, na prática, fazendo uma revisão diária, será que algumas das nossas doenças estão sendo trazidas também pelo estilo de vida? Estão sendo trazidas pela nosso pessimismo, achar que as coisas vão dar errado, como a gente atrai, né? Atrai a coisa positiva e atrai a coisa Controle da negativa emoção. também. O controle da emoção. Isso. Porque isso é um desafio muito grande, mas se a gente não tiver consciência disso, eu fico procurando me conscientizar, porque as questões adversas, os aborrecimentos, as coisas vão estar aí. Estão aí à disposição de todo mundo, ninguém está livre disso. A grande questão não é o que acontece lá, é como a gente processa, como a gente reage em relação ao que acontece, né? Eis o desafio, fica aí o convite para... Exatamente. Eu queria fazer uma observação final em relação à nossa conexão mesmo com o divino, né? Não precisa nem ter uma religião, mas Sim. a conexão com a espiritualidade, né? Claro. E quando a gente faz uma prece, uma oração do nosso jeito, né? A nossa conversa com esse ser maior, né? Cada um chama como quiser, com Deus, não importa, é uma forma da gente se comunicar com ele. Agora, a meditação é como ele se comunica com a gente. É quando a gente tem aqueles insights, naqueles momentos em que a gente está com abertura completa para o universo e o inconsciente coletivo, a divindade, que seja, e fala com a gente. Então, a prece a gente fala com Deus e na meditação Deus fala conosco. É isso aí. E isso tudo ajuda muito, né? Com certeza. O equilíbrio emocional aí e a nossa saúde vão agradecer. Com certeza. Viver mais e melhor, não é isso, Dato, que você sempre fala? Sem dúvida, essa ciência aí, arte, é uma arte, mais do que a ciência, ter arte, É né? uma arte, maravilha. Vamos nessa. Ok, e indo para o nosso terceiro ponto aqui dessas reflexões de hoje, Arnaldo, vou te perguntar então, você acha que, apesar das pessoas tão conectadas desse mundo de hoje, está havendo aumento da solidão? Olha, essa conexão, essa hipercomunicação, ela muitas vezes se faz de uma maneira muito superficial, né? Aquela coisa de ter não sei quantos amigos no Facebook, né? Ter Instagram com sei quantas curtidas, comentários, né? Mas que, na verdade, isso não é uma conexão verdadeira, mais profunda, que traz afeto, né? Isso é que faz a diferença, né? Por exemplo, solidão e solitude, né? A gente já até comentou isso aqui em outros episódios, né? A solidão é quando a gente está desconectado da gente mesmo, é um abandono, autoabandono, né? Em que a gente está sozinho, ou às vezes você está em solidão num grupo, né? Você está se sentindo só no meio de os companheiros estão lá no churrasco, está se sentindo só, né? Muito comum. E a solitude, o que é? A solitude é quando a gente está conosco, sempre conectado com a nossa essência, a gente entendendo que existem coisas que têm a ver com o que nós gostamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Aquela conexão entre o pensar, sentir e agir, né? Quando a gente está dessa forma, a gente pode estar sozinho, pode estar lendo um livro super gostoso, um sábado à noite que não tem um programa, você está lá tomando uma tacinha de vinho, se for o caso, né? Curtindo uma leitura, feliz da vida. Essa que talvez seja a verdadeira conexão, né? E a solidão hoje, infelizmente, está sendo... Tanto é que o que tem de pessoas que nesse mundo hoje abarrotando os consultórios, né, de terapêuticos, sim, né? Exato.
você já deve ter percebido que se fala muito que a solidão está trazendo um vazio assim muito grande, vazio até existencial mesmo, né? A pessoa não se conecta e ela fica meio à deriva, né? Aquele que não sabe para onde ir, qualquer vento serve, né? E aí vai se sentir só mesmo, né? Porque onde bate o vento, ele vai, né? Realmente é um quadro preocupante. Eu tenho, assim, a gente está acompanhando pesquisas de várias naturezas, né? E você pega adultos, você vê em sociedade, tem muito meme, inclusive, circulando por aí, mostrando as pessoas somente dialogando, apesar de estarem no mesmo ambiente, dialogando por meio de celular, de smartphone, não sei o quê. Quer dizer, sem o diálogo faltando, o diálogo cada vez mais escasso. A consequência disso é muito séria em relação aos adoecimentos, né, que você que é do ramo até sabe, de natureza psicossomáticas, emocionais, etc., de uma maneira geral, e dando desequilíbrio geral e isolamentos. E aí leva a isolamentos, jovens muito isolados, né? E jovens, inclusive, com adoecimentos sérios, e, né? Com questões mais graves até acontecendo no mundo afora em relação a essas pessoas, aos adolescentes e não sei o quê. Né? Ou seja, aí vai casar com aquele primeiro tópico até de certa forma, que a gente falou, da questão da falta de propósito também. Sim, acaba que eles se conectam aí, né? Então, ou seja, um ambiente preocupante. A gente nota que as pessoas têm as coisas, estão conectadas com muita gente virtualmente, mas no fundo, tem uma sensação de isolamento. Parece que existe uma crise, né? Assim, talvez, se a gente pensar que o mundo evolui e o próprio ser humano de forma espiralada, né? É como se a gente estivesse tendo uma inflexão, né? Muitos valores estão sendo questionados, né? A questão da individualismo exacerbado, né? As pessoas têm uma comunicação muito rasa, né? Cada vez a linguagem vai ficando mais curta, né? As pessoas não sabem muita distinção entre ansiedade, medo, aflição, agonia, são coisas diferentes, mas as pessoas falam de uma maneira muito genérica. A linguagem, já tem até estudos mostrando que a linguagem está cada vez mais curta, né? Hoje não se fala mais, primeiro no telefone, 2%, 5% no máximo que a gente fala no telefone. A gente no máximo passa mensagem, e às vezes não passa mensagem nem de áudio, é por escrito, para fazer o seguinte, toma aqui e não quero uma proximidade maior. Que coisa interessante isso, né? Isso é preocupante mesmo, até triste de certa forma. E aí as consequências são, não só no ciclo familiar, etc., são comprometedoras, assim, preocupantes. E agora tem uma pesquisa hoje, a constatação que está circulando por aí hoje. Hoje mesmo, né? Que você me comentou comigo antes. Hoje. Né? Agora que nós estamos aqui no mês de julho, então isso circulando hoje, mostrando que as pessoas estão desaprendendo de uma forma progressiva, preocupante, a escrever. Não sabem mais escrever de próprio punho e mostrando que essa geração Z, né? Essa turma aí de 2000 para cá, esse aí mas não sabe escrever, mas não escreve mais nada mesmo. Se quer desarmar um jovem desse aí, manda escrever, dá um papel e uma caneta para você ver o problema que é. Então veja que isso é uma desconstrução, inclusive da base da humanidade, né? Porque é uma coisa... Então a gente não sabe onde é que vai parar aí. Eu tenho esperança de que com essas constatações do isolamento, da solidão, dessa falta de tempo para leitura, de falta de escrita, etc., que de repente tem algum ponto aí de parada e haja uma reflexão coletiva que leve a alguma recuperação disso. Vamos ser otimistas, de certa forma. Não? Se a gente lembrar, né, que a grande virada, vamos dizer assim, civilizacional, ela veio a partir da escrita, que tem lá 5, 7 mil anos, né? E veja só, a transmissão de conhecimentos de uma geração para outra veio através dessa comunicação. Se a comunicação e a linguagem vão se estreitando, a própria civilização vai se apequenando, né? E isso gera esse isolamento e a solidão um pouco dessa reflexo também desse quadro, né? Reflexo desse quadro aí. Então, eu acho que tem um espaço para boas reflexões. Eu acho que vai do sentido pedagógico, né? Eu acho que é uma preocupação no âmbito das famílias e tal, no sentido da preservação de alguns valores aí, de algumas coisas importantes
porque senão vai ser uma desconstrução tão grande da humanidade que ninguém sabe o que é que vai acontecer mais daqui a 20, 30 anos, sei lá para frente. Não sei mais o que é. Como é que serão esses humanos aí mais para frente um pouquinho, né? Ainda mais com inteligência artificial agora, né? Em que hoje já se sabe que muitos dos trabalhos acadêmicos estão sendo feitos com a inteligência artificial, né? E que existe até uma forma de você fazer uma pesquisa para saber se aquele trabalho veio de inteligência artificial ou não, né? Mas também já tem uma forma de burlar o que essa supervisão vai ser feita, né? Ou seja, parece que a inteligência artificial é um emburrecimento natural, né? Espero que isso seja só uma fase, que a gente renasça num outro nível de consciência, né? Vamos pensar positivo, porque a humanidade não pode se desconstruir tão radicalmente assim. E para viver mais e melhor, a gente tem que ter um otimismo também, né? Certo. Então, vamos acreditar que seja só uma fase, que logo estaremos noutra etapa da civilização, né? Mas, assim, registrar a satisfação da gente trazer esses pontos aqui, bater esse papo aqui entre nós, mas foi bom. Espero que chegue nas pessoas e as pessoas reflitam e até contribuam. A gente quer a interação das pessoas, né? Então entrem aí esse vídeo quando nós vamos publicá-lo lá no nosso canal no YouTube, Longevidade Cast no YouTube. Vai lá, dá sua opinião, coloca outro ponto de vista que a gente não... Tô aqui, enriquece o debate e tal, porque nós estamos aqui levantando a bola, na verdade é isso, trazendo alguns ingredientes e levantando a bola, é isso que a gente quer. Exatamente. É isso aí, Dato, sempre refletindo, consciência, né? Penso, logo existo, não é isso? Quem disse isso? Descartes. Então vamos pensar, né? Valeu. Grande abraço. Abraço a vocês.